Você já ouviu o sussurro sobre a casa de Dona Yaya, aquela mansão imponente no Bixiga, em São Paulo? A lenda não é sobre um monstro ou um fantasma que atravessa paredes, mas sobre uma tragédia familiar tão sombria que a própria história ficou presa entre os tijolos daquele casarão antigo. A história começa em 1887, quando Sebastiana de Melo Freire, a jovem herdeira conhecida como Yaya, nasceu em berço de ouro, destinada a uma vida de glamour na alta sociedade paulistana. Ela era a última de uma linhagem abastada, dona de uma fortuna que rivalizava com a das grandes famílias do café. O casarão da rua Major Diogo era o palco de sua juventude, com seus lustres de cristal e azulejos portugueses. Mas o destino traiçoeiro, como o vento de outono, começou a levar seus entes queridos um a um, o pai e a mãe, os irmãos. Em 1905 a OSE tem anos, Yaya estava sozinha, a única proprietária de tudo, mas carregando o luto pesado como um manto. A solidão e o trauma dos anos de perdas começaram a corroer sua mente, sutilmente no início, como um cupim no madeiramento nobre da casa. Dizem que a primeira manifestação foi um pavor irracional de sair, uma reclusão que a transformou na reclusa do Bixiga. Os diagnósticos da época eram vagos, melancolia, nervosismo crônico, mas a verdade era que a mente de Yaya havia quebrado. A família, preocupada com a imagem social e temendo a perda do patrimônio, tomou a decisão que selaria o destino dela e da casa. Yaya foi interditada legalmente, e sua tutela passou para tutores com interesses obscuros. Em vez de buscar tratamento adequado, eles optaram por esconder o vexame, trancando a herdeira dentro de sua própria casa, tornando-a uma prisioneira invisível. O ponto de inflexão da lenda, o segredo mais sombrio do casarão, não foi um fantasma que entrou, mas a alma viva que foi enterrada ali. Os tutores, alegando que a loucura de Yaya era perigosa e incontrolável, a removeram dos luxuosos aposentos do andar superior. Foi construído um pequeno e sombrio cômodo nos fundos do casarão. No nível do porão, com pouca luz e ventilação, um lugar mais parecido com uma cela do que com um quarto. Durante os próximos 40 anos, Sebastiana de Melo Freire, a rica e bela herdeira, viveu naquele cárcere privado. Ouve-se que ela nunca mais viu a luz direta do sol, vivendo na penumbra úmida, assistida por criadas que eram mais guardiãs, todas sob ordens de manter o segredo a 7 chaves, como se o porão contivesse não uma pessoa, mas uma vergonha que não podia ser exibida na Rua Major Diogo. A rotina da casa se tornou um teatro mórbido, enquanto a São Paulo dos anos 20 e 30 fervilhava lá fora com o bonde, passando a poucos metros e a música das festas ecoando dentro do casarão, reinava um silêncio pesado quebrado apenas pelos gemidos baixos de Yaya e os passos furtivos das criadas. Os vizinhos, curiosos com a reclusão da proprietária, inventavam histórias, e a casa ganhou fama de assombrada muito antes de Yaya morrer. Dizem que em noites de lua cheia, era possível ouvir um choro melancólico vindo das profundezas, um lamento que parecia vir da terra, e não de uma mulher. Essa atmosfera de mistério, de algo errado dentro daquela fachada neoclássica, é o que tornou a lenda urbana tão potente. O clímax silencioso veio em 1961. Yaya, com 74 anos, finalmente sucumbiu aos anos de clausura e desespero. Ela morreu em seu porão escuro, sozinha, consumida por uma vida que lhe foi roubada. Sua morte não foi um ato dramático de um fantasma vingativo, mas a triste conclusão de uma tragédia humana. A notícia foi discreta, o enterro apressado, e os tutores rapidamente se apoderaram do restante da herança. O casarão ficou fechado, abandonado, e a lenda começou a crescer como era nas paredes. A partir daquele momento, a casa não era mais apenas uma propriedade antiga, era o túmulo de uma vida, e o eco de seu sofrimento passou a assombrar o local de verdade. Anos depois, quando a casa foi finalmente reaberta para estudos de preservação, os relatos começaram. O mais comum era o cheiro inexplicável de rosas murchas no porão, mesmo sem flores por perto, e o som de um piano sendo tocado fracamente no andar de cima, em uma melodia triste e incompleta, cessando abruptamente ao se aproximar. Mas o mais assustador e que cimentou a lenda de Dona Yaya, fantasma de assombrado, é o reflexo. Os restauradores e visitantes juram ver o vulto de uma mulher pequena e pálida refletido nos vidros das janelas antigas. Sempre vestida com uma camisola longa e desbotada,
observando a rua que ela nunca mais pôde caminhar. Ela não tenta assustar. Ela apenas olha. O desfecho da história não é o exorcismo do fantasma, mas a resignação ao mistério. O casarão hoje é preservado como patrimônio histórico e cultural, um pedaço da história de São Paulo, mas a energia de 40 anos de solidão nunca se dissipou.